E aí, E Luiz? aí, professor? Tudo Boa bom? noite. Boa Boa noite, noite. professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Como foi de aula? Foi, foi tranquilo hoje. Hoje foi tranquilo. Mas você deu a Prof- aula ou você teve aula? Não, dei aula hoje. Ah, personal online? Isso. Ah, tá, beleza. Bem, O senhor consegue me ouvir bem? consigo. Beleza. Vamos lá, né? Para mais uma, Vamos lá, mais mais uma. uma live de improviso, Hoje foi menos improvisada, mas foi. não é? Mas é bom Mas assim, é pegando o verdade. pessoal no susto. Isso. A ideia é essa, né? Participar aí quem tiver navegando, né, no Instagram aí para aproveitar um pouquinho do momento. Eu avisei algumas pessoas que faria hoje a de improviso. E aí vamos ver se aparece alguém. Bom, de qualquer forma está gravado. É. O que eu achei interessante assim é que nós fizemos aquela primeira live de improviso, foi uma quarta-feira, se eu não me engano, Foi isso mesmo. antes do São João. Isso. Pronto, no dia 17, acho que foi É. isso. E engraçado que eu falei assim, até parece que é combinado. Eu fiz algumas previsões, se é que você pode dizer assim. Aí de Exato. repente, naquela mesma semana, saíram algumas notícias. Por exemplo, a gente falou na nossa live sobre a questão do não ser legal o uso de máscara para exercício físico. E aí na quinta-feira começaram a divulgar na internet um aviso, uma recomendação da OMS em relação ao uso de máscaras durante o exercício físico. E aí, assim, depois eu fui ver que aquele ali foi divulgado pela OMS uma semana antes, mas realmente eu não tinha visto. Mas sim, são certas coisas que são meio óbvias. É verdade. Infelizmente, né, as pessoas se deixam levar, é uma coisa que eu tenho criticado. Quarta-feira eu participei de um simpósio em Fortaleza, com a convite de Demetrios Brandão, foi um colega que se formou Mas, comigo. E aí falou-se muito sobre isso, né? Então é interessante como nós temos tantos profissionais de várias áreas. Olá, todo mundo. tantos Eva, Gisele, profissionais, tantos profissionais de várias áreas, mas engraçado que as pessoas dão credibilidade ou dão atenção, dão simplesmente para pessoas que são curiosas no assunto. Então, isso. por exemplo, a gente chega e fala sobre exercício físico, aí chega um curioso, porque faz musculação há 10 anos, nem passou pela faculdade às vezes, de educação física, aí dá umas dicas de treino na internet, bomba. Infelizmente a gente está vivendo dias assim, né? Todo mundo na É. internet deu voz, uma coisa que eu não sei quem foi que deu quem falou essa frase, mas deram voz aos idiotas, aos loucos. Mas essa é a questão. Então, assim, não é que as minhas previsões, se é que foram, não vou chamar de previsões, eu digo assim previsões brincando, mas as coisas que a gente Uhum. conversou e conversa, inclusive em off, são baseadas no que as pessoas realmente que dominam o assunto falam, né? Exato. E aí é que tá, né? A questão do uso de máscara para fazer exercício foi uma delas. Além da gente, obviamente, estudar muito sobre isso, quem estuda um pouco de VO2 entende o quanto a máscara não é legal para fazer exercício. Ah, eu vou fazer o quê? Não, vamos um problema de cada vez. Fazer exercício de máscara é recomendado? Não. E o Demetrios Brandão até falou uma coisa que quando a gente conversou eu nem tinha pensado, que é a questão o que faz o ar entrar no pulmão é a diferença de pressão. Então a pressão é diminuída Isso. dentro do pulmão, devido à expansão do pulmão, a pressão cai e aí o ar entra. Se você bota uma barreira, essa diferença de pressão não vai permitir uma respiração legal. A E troca aí, lá nos alvéolos não vai ser deficiente. exato. Então, assim, tem uma série de fatores aí. Então, mas bom, Verdade. é, é isso aí. Então, me apresentando rapidamente, eu sou Cláudio Castro, sou formado em Educação Física pela Federal em 1991. Ano que vem estou completando 30 anos de formado.
Aí, É, muito bom. e sempre fui um curioso, um apaixonado pelo corpo humano. E eu nunca fiquei feliz em saber apenas a respeito de músculos e treinos e outras coisas mais. Eu sempre procurei saber algo mais. E interessante é que eu resolvi enveredar por dois caminhos que são, as pessoas são meio avessas, que é a parte de neuro e a parte de célula, né? Citologia. Uhum. Hoje em dia, tudo que se fala nos nossos congressos é em relação à parte de neuro e a parte de célula. Porque tudo que acontece no nosso corpo é na célula. E o que faz o corpo funcionar, se você não entender como o neuro funciona, então nada mais funciona. Esse aí é o Thiago, conversei com ele hoje, pronto, eu falei para ele hoje que estaríamos fazendo essa live hoje. Qualquer dia desse aí a gente faz aqui uma live dos três juntos para conversar. O Thiago está lá em São Paulo agora, Massa. sendo personal e trabalhando com idosos. Pô, que legal. Mas Uma diga área lá, muito boa, hein? uma área muito boa. E aí a discussão, coincidentemente, tanto com o Tiago quanto com você, esses dias foi, e aí, a academia deve abrir ou não? É serviço essencial ou não? Que é uma coisa interessante para se conversar. Tem muito Porque pano pra manga isso aí. muito pano para manga. Ontem teve a passeata aqui no Recife dos profissionais e donos de academia sobre abrir academia para serviço essencial. Porque é um serviço essencial. Deixa de É. conversa, Tiago. Hoje o exagerado aí. Ei, mas eu também sou, viu, Thiago? Pode ter certeza que eu sou também. É, vocês dois são duas comadres. Vamos embora conversar vocês dois no privado. Ora bolas. Aí, uma coisa que eu E falo aí assim. teve a hashtag Somos Essenciais, hein? Somos essenciais. Mas afinal, somos essenciais realmente? Extremamente. Tem uma Nós, o lista de exercício perguntas para físico. te fazer. Ah, ótimo. Deixa de conversa, Tia, agora. Estou inventando moda aí. É, o exercício físico em relação à saúde é para lá de essencial. É uma coisa que eu sempre falo, são os cinco pilares da filosofia oriental. É você beber bastante líquido, água, né, de preferência. É você respirar corretamente, controle de respiração principalmente. Aí os orientais têm uma palavrinha que eu toda vez me prometo procurar para me lembrar como é, que ela tem, na verdade, vários sentidos na nossa língua, que seria repouso, descanso, sono. Então você precisa repousar. Sono noturno, precisa repousar a mente, precisa descansar, precisa fazer um hobby para desocupar a mente. Alimentação e exercício físico. E desses todos aí, qual é o mais importante? Poxa, todos são importantes. Eu sempre falo que fui num congresso de educação física, perdão, de nutrição, com a minha esposa, que é nutricionista, e aí tinha um banner lá falando: você é o que você come. Eu achei isso absolutamente perfeito. É Que as verdade. pessoas até falam brincando, né? Ah, se eu sou o que eu como, eu sou muito gostoso, porque eu gosto de pizza, cerveja, não sei o quê. Mas, levando para o lado sério, é exatamente isso. Você é o que você come. Então, se você come saudável, você vai viver saudável. Se você faz exercícios físicos, eu tenho que ir na academia e fazer musculação, ficar sarado. Não. Exercícios físicos e até mesmo atividades físicas. E o Exato. exercício é essencial. Agora a questão é, academia é essencial? Sim. Só que, infelizmente, a mídia e muitos colegas nossos vendem a imagem de academia como malhação, curtição, vou ficar sarado. Mas algumas pessoas entram na academia porque estão obesas, mas querem emagrecer e ficar sarado. Não estão pensando em emagrecer no sentido de preservar a saúde. Estão preocupados em emagrecer para ficar bonito para o verão. E é esse o peso da academia. Então, essa é a imagem que nós passamos de academia para o mundo exterior, para as pessoas, e quando você fala que a academia é um serviço essencial, as pessoas vão dizer, ó, bando de besta aí, as pessoas querem ir para a academia ficar sarada, é essencial por quê? Então, isso é uma filosofia que nós Verdade. temos que mudar, que eu já venho falando há algum tempo. Nós estamos saindo do momento onde o fitness é o forte e as pessoas estão começando a compreender que saúde é que é o forte. Só que, infelizmente, por conta dessa imagem que a mídia passa e alguns colegas insistem em perpetuar,
academia não é um local de saúde. A academia é um local onde as pessoas vão para recreação. As pessoas vão ficar forte, sarado, bonito, fazer azaração. As pessoas quando vão procurar saúde, aí você vê, em termos de Recife, na Avenida Boa Viagem, na praia, na Avenida Beira Rio ali na Madalena, na Praça da Jaqueira, no Parque Santana, no 13 de Maio, as pessoas estão correndo, andando, fazendo barra, estão fazendo essas coisas porque estão atrás de saúde. Quando as pessoas vão para a academia, é azaração. Então a gente tem que mudar este perfil. Não estou dizendo que a academia não seja essencial, mas se a gente quiser realmente mostrar para a sociedade que nós somos essenciais, é necessário abrir a academia, nós temos que mudar o conceito de educação física, de fitness para a saúde. Essa é a minha concepção. E se a gente passar a imagem de malhação, curtição, todo mundo sarado para o verão, as pessoas não vão entender a importância de abrir uma academia. Esse é o primeiro grande tópico. Tem alguma coisa a acrescentar? Não, mas é verdade, porque infelizmente praticamente se tornou um grande estigma, né? Como você está falando. Então, a visão há muitos anos que as pessoas vêm sempre comentando, sempre falando em relação à academia, é justamente essa questão que se tornou praticamente um estigma, de que a gente vai para a academia só para ficar sarado, né? Tem aquele período específico ali do ano que uma X quantidade de pessoas vai para academia, assim, em massa, em peso, né? Que a gente sempre, acho que você sempre ouviu falar, acho que todo mundo ouviu falar isso, que é tipo, ah, não, vou me preparar para o carnaval. Aí a academia, pum, academia Bomba. enche de gente, e aí todo mundo lá treinando, às vezes de forma louca. Aí sempre tem um ou outro que oferece algum produto para o cara ficar ali fortão em um mês, 2 meses, 3 meses de treino, e aí vai para o carnaval, e depois que passa esse período, né, esse período pré-carnaval, academia Morreu. esquece, uma boa parte esquece, né, da academia, e aí fica nessa coisa de ser muito sazonal, né? Pré-carnaval, e aí tem, sei lá, alguma coisa na metade do ano ali, o cara vai lá e treina de novo, e dá aquele boom, e toma aquele negócio lá que vai dar aquele up, e puf, é isso. Então, realmente, isso acontece há muitos anos, e aí, como você está falando, em relação à sociedade, a população em geral, eles começam a ver de fato isso, e aí acaba se tornando quase que um estigma. Ah, por quê? Por que eu vou para academia? Porque as pessoas só têm esse tipo de visão. Então, acho que realmente Isso. é muito assertivo isso em relação a que a gente, enquanto profissional, tem que mostrar de fato para as pessoas que a saúde é mais importante e é o nosso bem mais precioso e que ela tem que vir em primeiro lugar. Se a pessoa tem um objetivo de ficar sarado, de ficar forte, ela tem que entender que isso é consequência de vários fatores e que um desses fatores principais é ela estar saudável. Porque se o Uhum. corpo dela não estiver saudável, a alimentação não funciona, o treino não funciona, o cara pode passar 2, 3, 5 horas na academia treinando muito intenso, mas se a saúde dele não estiver legal, o corpo não vai corresponder. Então, infelizmente, é isso que muitas pessoas não entendem. E aí, realmente, é questão de quase que um estigma, né? Infelizmente. É. Um, um, um... Infelizmente, as pessoas enxergam também o exercício físico muito voltado para ficar em forma fitness, né? Mesmo fora da academia. E tem que se mudar isso. Inclusive, eu venho batendo nessa tecla, né? A questão do exercício físico, as pessoas que praticam regularmente são as pessoas que estão. Isso é uma coisa baseada, obviamente, é, no, 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 na fisiologia do que eu conheço e no meu campo de pessoas próximas. E aí eu digo, as pessoas que têm feito exercício de forma sistemática, são as pessoas que têm, quando pega o coronavírus, oi Kalina, oi Léo Rocha, são as pessoas que não têm agravamento da doença. Aí você tem comprovação científica disso ali, infelizmente não tenho comprovação científica disso. Isso é uma observação minha e eu posso concluir que isso é por conta do exercício físico de forma sistemática, regular. E aí,
quando eu falei isso semana passada, por coincidência, aí pouco depois apareceu um médico brasileiro, porque eu tô com raiva que eu não decorei o nome dele, e ele vai começar uma pesquisa justamente para ver essa relação de pessoas que praticam exercícios regularmente e menores afecções por conta do coronavírus. Não tem como saber se as pessoas que fazem exercício desenvolveram menos sintomas do coronavírus, mas aqueles que tiveram coronavírus comprovadamente não chegaram a fases mais avançadas. Ficou sendo uma gripe leve, uma gripe um pouco mais forte e se recuperando mais rápido. É mágica? Não, o exercício faz parte disso. Então agora, graças a Deus, eu vou ter alguém aí pesquisando. Justamente eu queria saber o nome dele para poder, quando ele lançar esse resultado de pesquisa, eu poder mostrar. Que eu tenho certeza que vai mostrar exatamente isso. O exercício físico ajudou as pessoas a não desenvolverem uma situação mais grave do coronavírus. É fato. E eu venho falando isso desde o começo da pandemia. E, infelizmente, são tantas fake news e coisas assim. Eu tentei publicar algumas coisas no Facebook que eu fiquei até meio revoltado. Facebook, Instagram, na hora que eu vou publicar, o mais recente foi a questão da máscara, use máscara durante o exercício, apareceu um alerta dizendo que eu não poderia publicar aquilo, porque aquilo ali pode prejudicar as pessoas por ser notícia falsa. Assim, aí eu, caramba, depois que a OMS divulgou, aí pôde ser divulgado e todo mundo publicou alguma coisa falando de máscara e exercício físico. Quer dizer, e olha que eu tentei publicar foi um artigo científico, foi um link de um artigo científico e foi dito como fake news. Então, assim, certas coisas eu fico até com medo de falar certas coisas porque como a mídia diz que isso é assim, 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 na hora que você vem falar alguma coisa na contramão, aí termina sendo como se fosse um divulgador de fake news. Então, assim, ó, né? Kalina falando aí que é difícil praticar exercício com máscara, eu posso dizer que é impossível. Pessoas têm me relatado o seguinte: caramba, eu fui andar daqui para ali e meu coração disparou. E estava de máscara, estava. Ou seja, faltou oxigênio, o coração disparou para levar mais oxigênio. Correr de máscara é impossível. O cara ainda fala, exatamente, é impossível. Mas aí teve um médico brasileiro, pegou um atleta de voleibol e fez um teste de VO2 dela com máscara. Disse que ela conseguiu completar o teste. Completar o teste é uma coisa, filho. Eu quero saber, eu quero comparar. Eu quero que ele compare ela com máscara, ela sem máscara. Não é completar o teste, porque um atleta, com certeza, com máscara, completar o teste de VO2. Eu quero saber qual o ponto de fadiga dela com e sem máscara. E também relacionar com uma pessoa normal, que não é atleta e tal, enfim, né? Eu nem cheguei nesse ponto. Mas é justamente isso, relacionar com pessoas normais. Então, assim, a gente tem que entender muita coisa em relação ao coronavírus. Estão querendo reabrir as academias, querendo que as pessoas usem máscara. Olha, eu particularmente, eu prefiro não ir para academia. Já falei isso muitas vezes. Você vai lascar as academias assim, mas é porque é um fato. Eu vou fazer exercício de máscara, isso aí está comprovado. Vai derrubar o sistema imunológico. E se tratando de tempos de coronavírus, eu fazer exercício de máscara, eu vou estar mais susceptível a pegá-lo. Aí aquela história, se você não usa máscara, você pega. Se você usar máscara, você se pegar, ele realmente vai se desenvolver para uma versão um pouco mais séria. É complicado. Então, qual é o ideal? Não fazer exercício? Esse é o grande problema. Léo Rocha falou, Ian Jansen, pesquisador da Universidade de Queens, do Ontário, também divulgou um estudo sobre a eficácia dos exercícios regulares contra o Covid. Exato. E ainda digo mais, olha, as pessoas... Por que as pessoas que... Uma coisa até que uma pessoa falou para mim, olha, eu entendi que o exercício físico melhora o sistema imunológico, isso vai ajudar bastante que a pessoa, se pegar o coronavírus, não desenvolva. Se desenvolver, não vai para uma forma grave, né? Uma forma grave. Mas não entendi por que as pessoas se recuperam rápido. Aí vejam só. O que mais afeta no coronavírus, durante a doença do coronavírus, é o pulmão.
E o exercício físico estimula a acetilcolina. A acetilcolina, entre as várias coisas que faz no corpo, uma delas, ela controla os esfíncteres pós-capilares do pulmão, ajudando a eliminar fluidos e secreções. Tá explicado. Tá explicado. Então, assim, aí as pessoas falam, mas porque esse vírus é diferente. Olha, esse vírus não é diferente. Esse é o corona, da família dos corona. Todo, assim, as pessoas conhecem o coronavírus. Todo mundo conhece, assim, os cientistas, os médicos conhecem o coronavírus. A diferença é que este coronavírus, ele tem uma característica que ele se dissemina muito rápido. E quando pega a pessoa e acha um sistema imunológico enfraquecido, ele desenvolve rápido. Mas fora isso, é o coronavírus que tem por aí, da família dos coronas, do SARS. Então, todo mundo já conhece. Digamos assim, os pesquisadores, os virologistas conhecem. Mas, então assim, não tem como ele ser, diferente. Obviamente, precisa de procurar um remédio que pare ele. Porque, como ele não era tão rápido nas outras versões, não precisava se preocupar tanto com ele. Porque o corona, em si, é um dos vírus, entre aspas, não tão potentes. O H1N1 é mais potente. Eu andei lendo a respeito e vi isso. Aí até fala assim, brincando sério, se o vírus, o H1N1, tivesse a velocidade de contaminação que o coronavírus, o H1N1 tivesse a velocidade de contaminação do coronavírus, aí vocês iam ver o que é problema. O estrago ia ser bem pior, hein? O estrago ia ser bem pior. Mas é o que eu venho dizendo. É o que eu venho dizendo. O século XXI é o século das viroses. O século XXI é o século das doenças de cunho emocional. E o que vai salvar as pessoas é o sistema imunológico favorecido. É hora que as pessoas têm que começar a ouvir os nutricionistas para saber o que comer, procurar também fazer exercícios visando a saúde, porque é isso que vai salvar as vidas no século XXI, principalmente em relação às viroses. Eu ouvi isso em 97 com a gripe Hong Kong, 97. Século XXI será o século das viroses. E não errou. Nós já tivemos quatro, como é que eu vou dizer, 4 grandes epidemias, né? 97 Hong Kong, 2002 acho que foi a do frango, 2009 foi a do suíno, não sei, estou confundindo, mas foi H1N1 e agora o Covid. Aí Daniela e Bianca, em relação aos exercícios realizados na piscina, tem uma coisa a falar? São perfeitos. Vou falar isso aí para o Luiz poder falar. Porque é o seguinte, Daniele, a água tem um poder de atrair partículas. Então, 20, 40 centímetros acima do nível da água, da superfície, é um ar mais puro, porque tudo que está por ali, as partículas, todas as partículas são atraídas. A água é um grande catalisador. Aí existe... Qual a comprovação científica disso? É só você pensar o seguinte, quando alguém pinta um apartamento, fica aquele cheiro de tinta no ar, aí manda botar uma bacia d'água para tirar o cheiro. Por quê? Vai atrair as partículas de chumbo, agora esqueci qual é o outro mineral, que é um mineral pesado, que prejudica a pessoa. Então, tudo aquilo vai para a água, e se você olha a superfície da água, tem uma nata ali na superfície, das partículas atraídas. Se você botar um copo d'água durante a noite, de manhã você vê aquela bordazinha assim, cheia de poeira. Então a água tem esse poder. O lugar do ar mais puro no mundo é o mar. Porque por conta da água salgada, se torna um catalisador universal. Então, o ar mais puro que existe é quando você fica com a água na altura do peito respirando. Não tem poluição, se tiver é mínima. E, infelizmente, no mundo, vamos falar de Recife, mas aconteceu nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, proibiram o banho de mar, que é a coisa que melhor poderia tratar ou prevenir ou fortalecer o imunológico contra o coronavírus. Se as pessoas, ao invés de ficar em casa, tivessem ido tomar um banho de mar, aí pronto, bota os policiais para controlar, sem aglomeração. Vai lá, toma o seu banhozinho de mar, sai. Outro, vai, outro. Se as pessoas tivessem feito isso, a possibilidade
de vencer o coronavírus seria muito melhor do que ficar em quarentena. Sou eu que estou dizendo? Não, são muitos e muitos infectologistas que falam isso. Tanto que, aí só para completar a pergunta da Daniele, em Barcelona, um hospital que fica na praia, quando os pacientes saem da UTI e começam a melhorar, os médicos levam com cama e tudo, atravessam a rua para eles tomarem um pouco de sol e respirar aquele ar com maresia para fortalecer o imunológico e vencer o coronavírus. Então, vejam só, água é vida, água é tudo. Então, a água, cadê Daniele Bianca? Isso. Água é tudo. Agora, eu quero saber se vão abrir as academias, se vão abrir também os centros onde tem hidroginástica, se vai ser obrigado a fazer hidroginástica de máscara. É isso que eu quero ver. Mas fala, Luiz, fala, que senão você... Não vou monopolizar a conversa, não. Tranquilo, professor. A voz aqui é sua. É isso. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí, Ari, Daniel, Lucas, tem a Kalina aí também. Lucas. Muito bem-vindo, pessoal. Então, já dando esse primeiro parecer, eu já vou partir aqui para a primeira pergunta, que está muito relacionada com alguns pontos aí que você já falou. Será que as pessoas realmente estão buscando entender sobre o vírus para agir corretamente? Né? Será que elas estão tendo essa preocupação de conhecer de verdade, como você colocou muito bem no começo, procurar realmente os especialistas, para ouvir os especialistas e saber realmente como elas devem agir, né? E aí faço já aqui um outro ponto. Será que as pessoas estão buscando as informações dos especialistas, né, na área do Covid? E será que as pessoas estão buscando conhecimento dos profissionais de educação física para saber como fazer exercício de forma correta e aí agir, né, conforme elas realmente precisam? Porque é a grande discussão. Tem lá 50 redes fazendo live praticamente toda hora no Instagram, no Facebook, na internet. Só que aí, como é que se tem o controle? Como é que se sabe dessas pessoas? Como é que se sabe a situação real da saúde dessas pessoas, se elas vão poder realmente fazer aquela atividade que está sendo proposta? Então, eu sei que é uma coisa, às vezes, que pode parecer um pouco abrangente demais, mas aí eu acho que é válida essa preocupação, porque as pessoas passaram, em média, de 2 a 3 meses aí em casa. Digamos que, sei lá, 70% da população não fez exercício, porque só estava acostumada com aquela rotina da academia, naquele horário da academia, com aquela fichinha da academia. E aí também tem as questões motivacionais, que o cara não está com tanta vontade, naquele dia não deu, o outro dia está ocupado, e é uma nova rotina, né, dentro de casa para todo mundo. Então, certeza que a maioria das pessoas não conseguiu fazer exercício durante um bom tempo. E aí vem, depois de aproximadamente 2 meses, essas propostas de live, que é válido, como eu estou falando, não estou dizendo que é ruim, são válidas. Mas aí, será que não teria como se fazer um pequeno controle dessas pessoas, fazer uma pesquisa? Há quanto tempo você está sem treinar? Há quanto tempo que você está sem se exercitar? Ter essa preocupação, será que as pessoas realmente vão ter essa capacidade mínima de realizar essa atividade? Então, fica aí um ponto para a gente pensar direitinho, né? Será que as pessoas estão buscando realmente as informações corretas, né, a respeito da doença, e se elas estão, de fato, buscando ouvir realmente os profissionais que estão estudando, que estão buscando a informação, como o professor Cláudio, como o professor Humberto Perrier, vários outros aí, tem o Paulo Gentil, tem vários caras que estão se empenhando para poder descobrir e falar coisas que são realmente baseadas em ciência para ajudar a população. Né? Então, eu espero que, encarecidamente, até faça um pedido que as pessoas busquem esses profissionais, não escutem qualquer pessoa. Porque é muito fácil, o cara que é o blogueirinho ali, vamos fazer uma série aqui 3 de 10, para ele é muito massa, porque para ele o marketing tá legal, mas e a tua saúde? Né? E a nossa saúde? E aí, como é que a gente vai se portar diante disso? Né? Então, esse é o primeiro ponto aí, que acho que já vou passar para a próxima, que você já meio que respondeu aí. Então, aproveitando a presença do Rodolfo Leandro aí, Rodolfo é outro ex-aluno meu que tem feito lives muito boas de exercício, é o Hit, meu nome, Rodolfo, fala aí, agora me deu um branco agora, mas muito boas as lives do Rodolfo aí,
orientando as pessoas sobre exercício. Exatamente o que você falou, é uma das pessoas que tem feito um direcionamento muito bom em relação a fazer exercício, mas passa o próximo ponto. Que massa, Rodrigo. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Então, aí vem aquela questão. Vamos lá. Será que realmente somos essenciais, né? Até que ponto somos realmente essenciais? Porque, assim, a minha discussão com algumas pessoas que me questionaram em relação a alguns posts que eu fiz foi o seguinte. Luiz, beleza, existe a necessidade de reabertura. Beleza, ninguém está discordando disso. Até porque vai chegar uma hora que vai ter que reabrir, não tem como, vai ter que reabrir, né? A questão lá vai ter que funcionar de boa. Mas até que ponto existe essa essencialidade que todo mundo está falando, né? Então, acho que algumas coisas precisam ser ponderadas. Então, a essencialidade, entendam, até onde a gente tem visto, até onde a gente tem recebido de informação, de coisas que a gente tem visto, essa essencialidade, ela, infelizmente, aparentemente, não está priorizando a questão da saúde das pessoas. Por quê? Perfeito. Essa essencialidade que está se colocando é reabertura de estabelecimento. Em nenhum momento eu vi as pessoas falarem em reabertura, mas eu não vi as pessoas falarem e focarem na essencialidade, colocando a saúde das pessoas como ponto principal, né, em relação a essa questão. Então, não é só tipo a reabertura que tem que existir, mas acho que essa essencialidade que se coloca, né, hashtag somos todos essenciais, mas essa essencialidade, ela não pode ser focada só num lado. Cadê as pessoas falando dos riscos que existem para essa reabertura, para as pessoas irem para a academia? Então, Perfeito. acho que precisa ter essa preocupação. Acho que a partir da segunda-feira, acho que terça-feira da semana passada, vi muita gente postando a questão da carreata, a questão das manifestações, que tem que ir, que tem que fazer, que tem que botar hashtag, que tem que postar. Beleza. E é válido, gente. Estou falando, repito, a academia vai ter que abrir um momento e isso é super válido. Até porque eu não sou hipócrita, porque eu trabalho como personal. Então, se a academia não abrir, eu vou ficar sem trabalhar como personal. Eu vou trabalhar com outras coisas, mas não vou trabalhar como personal dentro da academia. Então, é válido para mim também que a academia reabra. Mas o ponto-chave que eu estou tocando muitos falam que o profissional da educação física, que o exercício é essencial, mas até agora ninguém colocou o ponto de que a saúde das pessoas é muito mais essencial do que as reaberturas. Então, até que ponto realmente a gente é essencial? Até que ponto esse exercício que está se falando é essencial? Ou pelo menos para mim até agora eu só vi a essencialidade da reabertura do espaço, mas a saúde das pessoas não vi ninguém tocar no ponto. É um pouco por aí mesmo. Eu já vi muita gente dizendo assim, que reabram logo as academias porque a minha bunda está caindo, porque meu peito está murchando, porque... Não, então, filho, isso não é saúde, não. Isso é estética. E é a sua razão de reabertura, achar que isso é essencial, isso é para a sua... Como é que eu vou dizer? Para o próprio ego da pessoa. Seu próprio ego. Alimentar o ego dela. Exatamente. São poucas academias que estão prontas para realmente receber as pessoas voltadas para a saúde. A gente tem realmente que mudar a cabeça das pessoas, mudar a cabeça dos profissionais. Infelizmente, foi uma coisa, até conversei com o Thiago hoje, que quando ele começou a falar que ia trabalhar com idoso e não sei o que, começaram a dizer que ele era doido e não sei o que, eu sei exatamente o que está passando. E olha que hoje... Eu costumo dizer o seguinte, hoje vocês estão comendo filé mignon, vocês podem reclamar de como está a vida hoje de um profissional da educação física, mas filé mignon ainda não, mas vocês estão comendo estão num rodízio de carne, porque eu tive que comer o pão que o diabo teve nojo de amassar. Quando eu dizia que... Pois eu vou trabalhar com qualidade de vida, ô bichinho, vai morrer de fome, ô coitado, eu ouvi esse tipo de coisa. Não, porque eu tenho alunos que são hipertensos, diabéticos. Filho, você devia fazer fisioterapia, medicina, esse negócio de trabalhar com esse público aí não é para educação física, não. Educação física é aquilo ali, ó. O cara bombadão, fortão, saradão. Aí hoje, realmente, a coisa mudou. A coisa realmente partiu para um outro aspecto. Mas, infelizmente, nós temos muitos colegas que, por mais que você fale que é essencial e tudo mais, as pessoas tratam como se fosse... só malhação. Aí a Daniela de novo falou, os professores e alunos precisam ser bastante sensíveis nesse momento. Exato. Vamos, o Thiago falando que estuda até disso, até pior.
Pois é, então assim, as pessoas, infelizmente, as pessoas não estão entendendo qual é o papel do profissional de educação física, e eu acho que a culpa disso também é nossa, Com certeza. porque a gente não se dá. É uma coisa que eu falei, inclusive, lá no simpósio. Por que a medicina é grande? Vou falar da medicina porque é da área de saúde, né, para não fugir muito da Uhum. nossa área. Por que a medicina é grande? Porque a medicina está aqui, os médicos estão aqui, a medicina está aqui. A medicina é muito mais importante do que qualquer médico. Está acima de tudo e de todos. O que Verdade. acontece com a educação física? A gente se coloca acima de todos, da profissão e da profissão. Então, a gente precisa realmente colocar a profissão de educação física aqui. Quando ela se mostrar realmente importante, ninguém vai questionar se você está fazendo fitness ou promoção da saúde. As pessoas vão respeitar. Veja se as pessoas param para dizer que um médico, de um cirurgião plástico, é futilidade, é uma coisa idiota. Porque o cirurgião plástico é aquele cara que, eu tive uma lesão aqui, uma queimadura, ele vai lá e conserta. O Niki Lauda, por exemplo, ele queimou a pálpebra e não fechava o olho, ele estava algodão molhado. O Ivo Pitangui reconstruiu a pálpebra dele. Isso, mas ninguém vê a cirurgia plástica nesse âmbito. A cirurgia Verdade. plástica é colocar silicone no peito. Mas vê se alguém questiona que é fútil, vazio, lipoaspiração. Não, a medicina está aqui, ó. Não importa o que você faça. E é assim que nós temos que trabalhar a educação física, colocar ela acima da gente. É verdade. Criar essa consciência, né, tanto nos profissionais como, de fato, na sociedade. É uma briga, entre aspas, bastante ferrenha, eu acho. Mas eu acho que, é como eu estava falando com alguém logo cedo, que, assim, por mais que pareça que é um trabalho de formiguinha, né, trabalho muito ali, muito pontual, muito pequeno, mas eu acredito muito que seguindo por essa vertente, vai chegar uma hora que isso vai crescer e que as pessoas realmente vão criar essa maior consciência em relação a essa questão. Acho que é muito válido a gente poder se dispor para botar esse ponto de vista, né? Porque todo mundo Uhum. pode falar dos seus pontos de vista, então, às vezes, entendam algumas coisas muito supérfluas. Então, acho que a gente, enquanto profissional, precisa realmente se posicionar, claro, verificando todos aqueles parâmetros e aspectos que realmente são importantes por serem colocados, mas acho que é válido a gente sempre pontuar em relação a isso. A Vamos Kalina falou, seguindo. a Kalina Pode falou falar. aí que ela teve um CA na mama e quando ela foi fazer Pessoal do exercício, SESC, que é né? muito importante, pois é. É só para mostrar, não é uma crítica, assim, é só um fato que a gente tem que acordar para esse setor aí. Eu quis Verdade. implantar a disciplina de patologia no curso de educação física, lá onde eu sou coordenador, lá na São Miguel, e o pessoal do MEC disse que não era boa. Não é que os profissionais, o MEC lá disse que não era uma boa. Por quê? Porque tá muito focado em exercício físico, esporte, e as pessoas estão esquecendo desse âmbito de saúde que a educação física tem. Mas fala. Exatamente. Não, aí, pegando um gancho aí, a gente já poderia fazer uma outra ideia depois falando de atividade para atleta. E É. às vezes as pessoas acham que os atletas são super saudáveis, né? Estão um pouco enganados em relação a isso aí, mas a gente pode fazer outro dia. Já só dando um gancho aí, o professor Antônio Roberto Rocha Santos, famoso tubarão, falecido já infelizmente, ele dizia o seguinte: esporte é saúde? Não, esporte é lesão. Esporte é rendimento, é lesão. Esporte não é saúde. E eu achei um absurdo na época. Esse homem é doido. Depois eu parei assim, pensei, isso foi em 1992, vê, quase 30 anos atrás. Depois eu fiquei pensando, esse homem é um gênio. Ele foi realmente um pioneiro, um visionário, dizer isso. Deve ter sido chamado de louco e coisas piores, mas hoje em dia a gente vê realmente que o Verdade. atleta não é saudável. O atleta, ele vai buscar rendimento. Ele pode correr a maratona em meia hora, mas o sistema imunológico do cara está no pé. É verdade. O que ele passou para chegar ali, né? As Exato. defasagens fisiológicas, metabólicas que ele passou. Então, vamos lá, seguindo. Fazendo aqui, professor, um ponto sobre a questão da biossegurança, né? Tinha falado a questão dos Ah, riscos, né? sim. Dessa propaganda toda que se fez por cobrar do governo a reabertura, mas só, ao meu ver, só por um lado, né? Esqueceram aí de colocar os riscos que existem. Até porque, vamos ponderar, professor. A gente está aqui para acertar, está aqui para errar, então você me corrija se eu estiver com o pensamento errado. O que realmente aparenta é isso. Por exemplo,
se eles colocarem, que existe o risco da pessoa treinar com máscara, pô, então a pessoa não vai querer voltar para academia. Então, se eu falar isso, ninguém vai querer, né? Se eu reabrir aqui, ninguém vai querer. Mas, poxa, por que esse pensamento? Se o mais importante é a saúde das pessoas. Agora, pensa rapidamente comigo. Se eu colocar esse cara agora, hoje, a academia vai abrir amanhã, sábado, enfim, vai abrir amanhã de 5 da manhã, botar esse cara para treinar lá dentro com máscara. É certo, gente. Como o professor já falou aqui, não é coisa da cabeça da gente. O professor estuda, ele busca, a gente tenta buscar o conhecimento da fonte, dos caras que são pesquisadores, os doutores, os mestres, para poder falar uma coisa assertiva. A gente não fala aqui qualquer coisa. Então, imagina, colocar esse cara amanhã, 5 horas da manhã, dentro da academia com máscara. Você vai começar a defasar a saúde desse cara. Daqui uma semana, 2 semanas, dependendo do sistema imunológico e fisiológico e metabólico desse cara, ele passa uma semana treinando e ele vai adoecer, pô. Então, se esse cara adoecer, ele vai cancelar a matrícula na academia, pelo menos pelo tempo que ele vai ficar doente. Então, tipo, por que essa, entre aspas, loucura de querer reabrir sem colocar o ponto principal, que é a saúde? Então, se esse cara começar a treinar com máscara, ele vai ter problema, ele vai cancelar a matrícula dele temporariamente e a academia vai ficar sem receber a grana de todo jeito. Então, é um ponto que eu não consigo entender muito bem. Se eu pensar, professor, de outra forma, pode falar para a gente poder chegar num ponto aqui, mas eu não entendo isso. A consciência das pessoas, tanto dos donos quanto de outros profissionais, que defendem ferrenhamente essa questão. Ah, não, mas tem o protocolo de biossegurança, o cara vai ter álcool gel, vai ter 2 metros, 1 metro de distância para treino aeróbio, para treino anaeróbio, e vai ter uma limpeza constante. Sim, meu amigo, mas a saúde do cara já está vindo defasada de 2, 3 meses sem aquela atividade intensa como ele treinava na academia. Então, se ele passar um pequeno período, o cara que já tem problema, ele pode passar 3, 4 dias. O cara que não tem problema, ele pode passar uma, 2 semanas, mas ele vai começar a ter complicação, porque o organismo dele não está acostumado com aquele tipo de treino com máscara na cara. Entende? Exato. Então ele vai interromper a matrícula dele, a academia vai ficar sem receber a grana, e aí tu defasou a saúde do cara. Tu defendeu tanto a reabertura, defasou a saúde do cara que já vinha com uma certa debilidade por conta desse tempo parado, e aí vai ficar sem ganhar dinheiro de todo jeito. É um ponto que eu não consigo entender muito bem. Eu acrescentaria só o seguinte a essa fala, que eu até conversei isso com o Hugo Luiz, na live com ele, que é uma coisa que ele levantou que eu achei assim, interessantíssimo, que é a questão do para que ar-condicionado? Primeiro, nós estamos no inverno. Tudo bem que está fazendo um calor dos diabos, né? Mas desligar o ar-condicionado e deixar o ar circular. Isso aí seria muito mais importante do que usar máscara. E eu faria assim. Você faria como a reabertura? Sem máscara, com as janelas bem abertas e o ar circulando. Inclusive, teve uma pesquisa na Noruega mostrando que as pessoas realmente não se contaminavam ali dentro do ambiente de academia. Foi provado isso. Ah, mas a Noruega fez um lockdown, mas... Não importa. Se as pessoas têm algum vírus, independente se fez lockdown ou não, se a pessoa tem um vírus, ele não é transmitido dentro da academia, devido ao ar circulando, a distância respeitada e, obviamente, sem máscara. Agora, é preciso que as pessoas tenham a disciplina de não chegar perto do outro. E aí é que tá. Se você está com o ambiente aberto na academia, fica muito mais saudável e menos propenso a pegar qualquer... Ah, mas eu ouvi dizer que o vírus viaja 20 metros para contaminar outra pessoa. Uma coisa é viajar 20 metros. Outra coisa é ele ter carga viral suficiente para quando chegar nesses 20 metros e pegar na pessoa, ter força para contaminar. Que é até uma coisa que o Dr. Anthony Wong, que é um toxicologista aqui de São Paulo, falou o seguinte: isso vira até uma vacina, porque o teu corpo vai produzir anticorpos e vai criar uma barreira natural sua, imunológica contra o vírus. Aí ele chama, como é que chama, meu Deus? É imunidade cruzada. Mas assim, mas ninguém tem certeza disso. Poxa, o toxicologista falou, né? O outro infectologista falou a mesma coisa. Na Noruega foi concluído isso, que o grau de contaminação dentro de uma academia com janelas abertas é praticamente zero, não houve. Não tem a ver com lockdown. Não interessa se teve um lockdown perfeito na Noruega. Se eu estou com o vírus, não estou sabendo que estou com o vírus,
Eu não vou passar para você por estar dentro da academia. Isso foi fato, foi percebido. Mas assim, uma coisa que tu não fala, Noruega, Noruega. Pois é, nós somos muito mal educados. Vou dar um exemplo básico. Olha, pessoal, quarentena, coronavírus. O pessoal aproveitou, isso não foi agora, isso foi em março. O pessoal aproveitou as férias para fazer churrasco na laje, fazer um pagode, tomar cerveja. Então, assim, estamos falando do brasileiro, que é um povo que não tem uma cultura ou uma educação de pensar na saúde. Só pensa na saúde quando perde. Infelizmente. Pois é. Então, se quiser responder a pergunta aí, né, o comentário da Kalina pode responder, que eu vou. Sim, a Irani falou aqui, eu aprendi com isso tudo que a gente não precisa ter uma academia para poder nos exercitar. Bem, eu acho assim. Então, é muito Também isso. acho. A gente tinha falado isso na outra live, que muitas pessoas vão começar a ter essa percepção, né? A academia vai reabrir, mas o cara começou a se acostumar a treinar em outros ambientes, né? E verificou outras propostas de treino, né? Aí falando um pouquinho da questão financeira, porque os profissionais realmente precisam continuar se reinventando. Então, muitas pessoas começaram a ter essa percepção de treinar em casa, treinar na sala, treinar na praia, no quintal. Então, isso é uma coisa que vai dar muito pano para manga e vai acontecer muita coisa ainda aí em relação a isso. Eu acho que por isso também que é um dos pontos que está acontecendo essa briga. Mas é isso que você falou, Cláudio. É uma solução simples, abre as janelas e tenta fazer o teste, né? Aquilo que a gente tinha comentado na primeira live. Faz o teste, pô. Leva teu aluno lá quando houver reabertura e faz um teste. Com máscara, sem máscara, da forma que você achar que vai dar para o teu aluno fazer, né? Porque também não pode ser uma coisa aleatória, tem que ser com responsabilidade. Então faz um teste. Se ele se sentir bem, vai embora. Se não, ó, rever, refaz aí o planejamento, vamos embora. Então, só pegando um gancho aí nisso que você falou agora, já para emendar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o Carl Friston, o Winston Ling também, que foram os caras que falaram sobre a questão dos assintomáticos. Né, que muita gente tinha aquele pensamento lá de que de que transmitia de qualquer forma, de qualquer jeito, e aí esses caras vieram com essa ideia mostrando que os assintomáticos não faziam essa transmissão. Exato. Os assintomáticos, porque é o seguinte, vamos pensar a questão da questão imunológica. Se eu estou assintomático, isso não sou eu que estou dizendo, são estudos e mais estudos. Significa que meu corpo segurou o vírus. Se ele não tem força para me contaminar, para se reproduzir, tem uma carga viral alta, como é que eu vou passar para outra pessoa? É justamente isso. Quando eu estou passando o vírus, isso não é só o corona, qualquer vírus, é porque ele está tão alto dentro do meu corpo que quando eu vou expelir alguma coisa, uma gotícula, seja o que for, ela vai supercarregada desse vírus. Então, assim, os assintomáticos já é comprovado, a possibilidade de contaminação é mínima. Aí o pessoal, inclusive, defende, sim, mas os pré-sintomáticos são aquelas pessoas que estão desenvolvendo o vírus, mas ainda não sentem os sintomas. Eles contaminam? Possivelmente sim. Mas, pelo que eu li, eles também têm uma carga viral baixa, a ponto ainda de não fortemente contaminar o outro. Ele passa o vírus, é uma coisa, mas não tem, talvez não tenha força. Agora, tudo isso vai depender de uma única coisa, de que a pessoa tenha um sistema imunológico forte. Eu comecei a falar isso em fevereiro, março. Fortalecer o sistema imunológico é muito mais importante do que estar preocupado em usar máscara e botar álcool em gel nas coisas. Aí minha esposa falou assim, mas às vezes o sistema imunológico está tão derrubado que leva 2, 3 meses para se reabilitar. Tá certo, 2, 3 meses. Aí, março, abril, maio, junho. Então veja quanto tempo a gente perdeu ensinando as pessoas a se proteger com álcool em gel e máscara e não orientou em relação a fortalecer o imunológico. E a Kalina até falou uma coisa aí que eu falei em outra live, eu acho, sobre a questão do sol. As pessoas estão deixando de tomar sol. Isso foi uma observação de um médico, agora não vou lembrar o nome, que ele disse, podem prestar atenção, as pessoas que estão precisando sair, trabalhar, tomar sol, enfrentar quando pegam o coronavírus, não agravam a doença. As pessoas que mais estão pegando o coronavírus e ficam na riada, inclusive sendo hospitalizadas, são aquelas que estavam em quarentena. Ou seja, num ambiente fechado, sem luz e sem circulação de ar. Não sou eu, gente, são os infectologistas. Então essas coisas precisam ser ouvidas. E infelizmente eu estou vendo aí os governos estaduais, federais, municipais,
tomarem decisões, algumas assertivas, outras bem erradas. Mas baseado em quê, pelo amor de Deus? Vamos ouvir os infectologistas. Se eu quiser saber sobre meu problema de dor de cabeça crônica, eu vou procurar um neurologista. Eu não vou perguntar um cardiologista, infectologista, nem vou perguntar o imunologista. Não vou perguntar, talvez um nutricionista, porque o que eu como pode me dar dor de cabeça. Não vou perguntar um engenheiro. E eu acho engraçado isso. As pessoas estão ouvindo todo mundo, menos quem deve ser ouvido. Isso aqui é o mais preocupante. É. E é uma coisa que a Alina falou, a questão da neurose. As pessoas ficam em casa e ficam neuróticas. Gente, o que tem de gente com síndrome do pânico? Eu tinha uma aluna que ela disse que não chegava perto da janela com medo de pegar o coronavírus. E eu dizendo para ela, eu e outro professor da faculdade, chegando, conversando com ela no WhatsApp, olha, não é bem assim, mandando artigos para ela olhar, que não é bem assim. Resumo, ela pegou o coronavírus, ficou boa, depois ficou. Gente, eu estava me preocupando assim, demais. Agora que passou, caramba, não era para ter me preocupado tanto. Porque se ela tivesse não se preocupado tanto, ela não teria tido pânico que ela teve e o desespero que ela, quando pegou o coronavírus, disse, pronto, agora eu vou morrer. Complicado, viu? Mas pessoas estão morrendo. Estão morrendo. Mas o que precisa se entender é que a gente precisa da luz do sol e precisa manter a calma, precisa manter o equilíbrio. Porque a calma, o equilíbrio, tem uma frase de... Eita, agora eu esqueci até o nome do sujeito. Eu até botei na minha página no Instagram. Foi o tema do meu texto da semana passada, o equilíbrio. O equilíbrio é parte do tratamento, a paciência, o equilíbrio. A cura vem daí, em qualquer doença. Se você pegou o coronavírus, procura o equilíbrio e procura, obviamente, uma coisa saudável. Aí uma coisa até que outro médico falou, o outro problema do coronavírus é que as pessoas estão procurando ir para o hospital só quando chega na fase grave. Começa a piorar. Quando está muito mal, vai para o hospital. Não, quando você perceber que piorou, vai para o hospital. Aí quando chega no hospital já está numa fase muito aguda. E lembrando que quando o bicho pega, o vírus, que ele tem um contágio muito rápido e uma progressão rápida, quando pega o organismo fraco, aí é rapidinho. Desenvolve rapidamente. Então, Desenvolve rápido. Concluindo aqui esse ponto, que eu vou abrir outro aqui, mas assim, já concluindo o que realmente você já falou aí, que já é isso que eu tinha pensado. Só uma frase em relação ao texto do equilíbrio. Então, as oscilações exageradas podem ocasionar um estrago irreparável, portanto, mantenha-se equilíbrio. Então, professor, esse outro ponto que eu queria falar, só realmente resumindo, porque você já falou aí a questão da alimentação, de manter ativo e tal, que era a questão da vacina. E aí acho que a Kalina até tinha comentado a questão de utilizar o exercício como remédio. É isso justamente que a boa parte dos profissionais que me entendam visam muito mais a questão da saúde do indivíduo do que da performance. Não que a performance seja errada, não que a performance seja extremamente ruim, gente. Isso aí vai de cada pessoa. Mas a gente, enquanto profissional, nesse momento, a gente precisa alertar e atentar as pessoas para a questão da saúde, né? Porque se o cara quiser chegar também na performance, como a gente já falou, ele tem que estar saudável. Se ele não estiver saudável, nunca vai chegar na performance. Então, enfim. Então, é a questão da vacina, né? Que eu vi um estudo do pessoal lá de São Paulo falando a respeito da questão das vacinas. Mas aí, de fato, a gente já traz que o exercício, podendo ser utilizado como remédio, já existe em vários casos, em várias pesquisas, em vários artigos existem, que não é que o exercício foi utilizado unicamente como remédio para solucionar o problema do cara. O remédio foi associado com a medicação que, se a medicação que o cara precisava utilizar, se ela fosse, por exemplo, o cara tinha que usar 500 miligramas, mas como eles fizeram a associação do exercício, então essa porcentagem de remédio foi diminuída para associar com o exercício e aí dar o efeito que eles queriam para que o cara ficasse melhor daquele problema que o cara estava passando. Então, acho que é mais ou menos por aí. Se a vacina ela vier, vai ser bem-vinda. Mas aí você pode sim e deve, procura um profissional que vai te ajudar a utilizar esses pontos que o professor já falou, né, para que esse exercício seja não substitutivo 100%, mas que ele possa ser usado realmente como remédio aí para melhorar a saúde das pessoas.
E aí é que está também, né? O remédio e veneno que diferencia a dosagem. Exercício em excesso vai virar um veneno também. Tem que pensar nesse aspecto que você falou, a questão aí da alta performance, tudo bem. Mas tem que entender que tem gente que quer buscar uma alta performance. Filho, você vai para a Olimpíada? Não. Então para que isso? Não, mas eu... Tá certo, filho. Tem que entender isso. Em relação à vacina, você falou uma coisa aí interessante que eu também rebato. Rebato não, né? Eu fico batendo nessa tecla. A vacina... ela vai fazer com que o seu organismo, o seu sistema imunológico, reaja. E aí vejo, tem as pessoas falando, a vacina vai ser a solução. A vacina não será a solução se você tiver o imunológico fraco. Aí disseram, não sei o que. Aquela velha história, né? A sua opinião não vale mais do que a ciência. Aí publicou semana passada um trabalho falando que pessoas idosas, muito idosas, com comorbidades, estão com o sistema imunológico tão fraco que a vacina não fará efeito. Inclusive pode até matar. Então é o que eu digo, não adianta você esperar pela vacina se você não está fazendo com que o seu imunológico fique forte. Então a questão é fazer exercícios ponderados, alimentação, sais minerais, vitamina D principal, B3, B6, B9, vitamina C, vitamina D, magnésio, zinco. Tudo isso, porque quando a vacina chegar, se o seu imunológico não estiver forte, ele não reage, a vacina não faz efeito. Tem que se entender isso. Inclusive, imagina uma pessoa com imunológico no pé. Tomou a vacina, a vacina pode até matar. Ai, meu Deus, e agora? E agora fortalece o imunológico. Oi, Helena. É complicado. Então, só fazendo aqui um ponto rapidamente em relação à questão da vacina também, que eu estava pesquisando, eu encontrei que o CDC, né, que é o Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, eles verificaram que o laboratório Moderna começaram a fazer estudos lá em Cambridge e Massachusetts também, com 600 voluntários, né, para ir fazendo aquela questão das progressões, né, em relação à vacina, e aí, posteriormente, acho que, sei lá, no final do ano, a gente tem vacina. Mas é isso, pessoal. A vacina vai vir, ela vai chegar, mas enquanto ela não chega, você vai ficar parado. Você vai ficar sem fazer nada. Então, tem que se exercitar, tem que se alimentar direitinho aí para poder manter esse imunológico. Pronto. Helena, nos 100 dias de quarentena, ficou com o Hugo Luz, que eu mencionei mais cedo, fazendo exercícios, eu não sei se todo dia, mas é a Helena Amaral que entrou agora. Foi minha aluna na academia e continuou fazendo exercício com o Hugo. Sistematicamente, periodicamente. Acabou-se. Excelente. Excelente. É uma pessoa que eu tenho certeza que se não pega o vírus, se pegar, não vai nem sentir. Se sentir, vai ser bem pouquinho. Por conta de todas essas coisas que a gente explicou aqui, de como o exercício é importante. Ó, terças e quintas, ela reforçou agora aí. Olha, parabéns, então, viu? Parabéns. Fez muito assertivo. A Kalina, que teve o CA também, fez periodicamente. Ela não pode parar, realmente ela não pode parar. E é isso que a gente tem que começar a ver. Temos que começar a ver o exercício físico como remédio, como fonte de saúde, como alimentação é. Olha, acabei de falar de você, Kalina. Todos os dias estava fazendo exercício. Eu acompanho ela no Facebook e vejo ela postando lá os treinos dela. É isso que a gente tem que fazer. Mas na pior das hipóteses, a alimentação e a cabeça equilibrada. Se você fica estressado, a tua imunidade cai. Que é o tema do meu blog, que é o tema dos vídeos que eu boto no YouTube, que é isso, a cabeça, a questão neuro, ou seja, o neuro é muito bonito de falar, mas qual é a prática? É isso. Até sábado e domingo, que ela não falou agora aí. Eita, falta menos de um minuto, Eita, é isso que eu te Meu Deus! Meu Deus, passou rápido. Percebe, verdade. Então, só para começar a finalizar rapidamente, eu queria deixar aqui registrado e agradecer também ao professor Paulo Gentil, que eu postei uma coisa esses dias, marquei ele acabou me respondendo, foi legal. Que era justamente, eu tentei passar para ele de uma forma, mas ele respondeu assim, de forma muito legal. Que, na verdade, não podemos negar a ciência por questões ideológicas e querer fechar as academias por uma briga política. Perfeito. Eu acho que é isso. Porque virou ideológico mesmo. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Enquanto não caia, obrigado.